Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Na aula de hoje, nós vamos abordar sobre a obra O Conceito de Angústia, de 1844, de Søren Kierkegaard, este teólogo e filósofo dinamarquês, que é considerado precursor do existencialismo. No entanto, seria um existencialismo cristão. Essa nomeação de existencialismo é dada pelos historiadores da filosofia, então se coloca ali ele também como um contribuinte para os estudos da psicologia nesse cenário do século XIX. Não somente é um teólogo importante, um filósofo, um influenciador da psicologia, precursor do existencialismo, mas também contribui para o entendimento da literatura, para o emprego dos pseudônimos dentro do contexto da interface entre literatura, psicologia, filosofia e teologia. É importante observar o que é a existência e o que é o pecado original à luz da obra O Conceito de Angústia, de Søren Kierkegaard. Antes de adentrarmos nessas questões, vamos observar alguns dados biográficos. Søren Kierkegaard, obviamente, aqui se ressalta que ele nasce em Copenhague, 5 de maio de 1813, e viveu até 11 de novembro de 1855, tendo também falecido em Copenhague. Filósofo, teólogo, poeta e crítico social, isto fica muito refletido na sua obra, esse aspecto de teoria crítica social, este aspecto também da interface com a literatura, este teor poético fica muito claro neste pensador dinamarquês, considerado, assim, precursor do existencialismo. Sabe-se, portanto, que esse divulgar do existencialismo enquanto visão de mundo vai se colocar de modo especial no século XX, as décadas de 60, a década de 70, se observa ali um dos importantes existencialistas ateístas, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, cuja obra-prima é o Ser e o Nada. Então veremos que também o século XX vai difundir ainda mais o existencialismo. Mas cabe reconhecer Søren Kierkegaard como o precursor do existencialismo. É importante observar que a obra de Kierkegaard se coloca como um projeto sobre a existência, toda a sua trajetória, não somente com a obra O Conceito de Angústia, mas também a obra Temor e Tremor, de 1843, a obra Migalhas Filosóficas. São várias obras em que Kierkegaard desenvolve o seu projeto sobre a existência, sempre procurando fazer uma interface entre literatura, filosofia, teologia e esse horizonte poético. Nesta obra, O Conceito de Angústia, Kierkegaard faz de modo preponderante essa interface entre literatura, filosofia e psicologia. Destaca-se um existencialismo cristão. Ele tem o propósito de refletir sobre a estrutura da existência. Não está colocando o problema da anterioridade, se a existência e a questão da essência é a posteriori ou se a essência é a priori. Aqui ele está ressaltando sobre a questão da existência a partir do conceito-chave angústia e também fazendo uma exegese da doutrina do pecado original,
esposada em Gênesis capítulo 3 e apresentada na Epístola aos Romanos, do autor Paulo, da teologia paulina. Ali no contexto do capítulo 5, podemos precisar que Kierkegaard ele faz uma consideração da doutrina do pecado original, considerando a obra de Gênesis, considerando também o Novo Testamento, para refletir sobre a existência, tendo como foco o conceito-chave angústia. Qual é, então, a estrutura da existência? Ele emprega uma comunicação indireta em suas reflexões. É importante destacar aqui essa obra no cenário do século XIX. Angústia, para Kierkegaard, se coloca como algo inerente à existência humana. Cabe ressaltar aqui que demonstrarei um pouco da minha interpretação desta obra. Então, os caros especialistas em Kierkegaard, obviamente, poderão ter considerações diferentes da minha, mas tenho feito análises sobre Kierkegaard no ano de 2021 em diante, e com base nessas considerações, a partir de 2021, e também tendo estudado Kierkegaard antes de 2021 no curso de teologia, no mestrado em ciências da religião, no doutorado em filosofia, é com base nessas experiências que estou apresentando as minhas considerações. Então, a angústia é inerente à existência humana. Para Kierkegaard, a angústia é anterior ao pecado original. A angústia remete ao aspecto da interioridade da existência. Faz parte do fundamento da existência. É por isso que este teólogo dinamarquês diz que é necessário que o ser humano aprenda a angustiar-se. Estando, portanto, claro que a angústia é inerente à existência humana. Kierkegaard reflete sobre a angústia a partir de uma exegese de Gênesis, e eu coloco aí Gênesis 2 e Gênesis 3, observando a figura de Adão, o possível primeiro humano, que para a teologia cristã, na ortodoxia cristã, é de fato o primeiro ser humano criado. Observe Gênesis 2, versículo 7. A criação do ser humano, segundo a teologia cristã, não foi ex nihilo, não foi realizada do nada, como os demais seres criados, os demais elementos criados da criação, foram todos ex nihilo, segundo a narrativa de Gênesis 1. Mas a exceção é o ser humano. Adão e a mulher foram feitos, especificamente Adão, do pó da terra, de propriedades do pó da terra, não é simplesmente um boneco de argila. Essa não é uma explicação apropriada da criação do homem segundo a teologia cristã, mas é um ato misterioso de Deus, formando das propriedades físico-químicas do pó da terra, que seria semelhante à argila. Inclusive, a NASA já constatou que o ser humano apresenta elementos semelhantes à argila, tendo elementos compostos com relação à terra. Então, Deus criou o ser humano do pó da terra, o homem, e a mulher de uma das costelas de Adão. Portanto, eles não foram criados do nada. Observa-se, nesse sentido, a composição do ser humano. Kierkegaard faz uma análise de Gênesis a partir de Adão para refletir sobre a angústia e a existência como um todo, em que se destaca a questão da liberdade
e a capacidade de pecar que pertence ao próprio gênero humano e ao indivíduo. Nesse sentido, segundo Kierkegaard, Adão representa ele mesmo, si mesmo, enquanto indivíduo, e representa também, simultaneamente, todo o gênero humano. Portanto, as ações que Adão realiza têm a repercussão, a consequência para ele mesmo e para todo o gênero humano, haja vista que ele representa ele mesmo e o gênero humano simultaneamente. A partir dessa análise exegética em Gênesis, situando aí Gênesis 2 e Gênesis 3 da queda original, Kierkegaard destaca que o ser humano é um ser de liberdade, o ser humano é um ser de possibilidades. Sendo o ser humano um ser de liberdade, um ser de escolha, é claro que, obviamente, tem que ter a escolha contrária. Se tivesse somente a possibilidade do bem, então o ser humano não seria um ser de possibilidades, não seria um ser de liberdade, não seria um ser de escolha. Para ser um ser de liberdade, tem que ter possibilidades. Tem que ter a possibilidade do bem e a possibilidade contrária ao bem. Assim, o ser humano tem em si a possibilidade de pecar, de transgredir a norma de Deus, expressa em Gênesis 2,17. Ele tem então a possibilidade de obedecer e a possibilidade de desobedecer. Então, destacando aqui, há no ser humano a possibilidade do agir livre, haja vista que ele é um ser de liberdade. Um momento. Vamos aqui ler o texto e peço para aqueles que estão fazendo uma análise de Kierkegaard, independente de você ser um teólogo ou seguir determinada religião, aqui é uma análise acadêmica de uma obra. Então, nós vamos aqui analisar Gênesis 2,7 e Gênesis 2,17 por hora. Fazer uma leitura expressa do texto. Não há como uma pessoa estudar um teólogo e filósofo como Kierkegaard não ler os escritos bíblicos. Não seria uma hermenêutica, uma interpretação adequada de uma pessoa que estuda Kierkegaard sem ler os versos bíblicos, ao qual ele diretamente se remete. Então, aqui Gênesis 2,7, corrigindo, vemos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. À luz da teologia cristã, aqui se destaca o aspecto do ser humano como corpo, como alma e como espírito. O soprar do fôlego de vida se refere à questão do espírito. O ser humano é um ser tricotômico, segundo 1 Tessalonicenses 5,23. Então, Deus formou o ser humano não ex nihilo, mas do pó da terra. Prosseguindo, antes da criação da mulher, Deus deu uma ordem expressa para Adão acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, a partir de Gênesis 2,4, Deus se manifesta como o Senhor Deus. Anteriormente, Deus está se manifestando como o primeiro nome que aparece na Bíblia, que é Elohim, que significa todo-poderoso, majestade. Na variação El, a variação Ela, em hebraico,
Tendo esse sentido, o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia pode ser visto em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A partir de Gênesis 2,4, Deus se manifesta ali em Gênesis 2,4 como Senhor. Então aparece um segundo nome de Deus, Senhor Deus. E assim ele está a criar, criou o ser humano, conforme Gênesis 2,7, criou o homem, já se manifestando como Senhor Deus. A ordem expressa que ele dá ao homem, antes de criar a mulher, é a seguinte. Observe Gênesis 2, versículo 16 e versículo 17, que diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O ser humano ainda não havia experimentado a morte, portanto era uma ordem para ele expressa. A partir do texto pode-se compreender que ele não entendia plenamente o que era a morte, haja vista que ainda não havia se presenciado essa experiência da morte. Então foi dada uma ordem expressa e uma sentença. Se comer, se tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a sentença é: morrerás. Depois Deus vem e cria a mulher. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Também a mulher não foi criada do nada, foi criada de uma das costelas de Adão. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, muito bem destacado, as passagens lidas foram Gênesis 2,7, Gênesis 2,16 e 17, Gênesis 2, 21 e 22. Fica claro, então, que não é uma criação ex nihilo do homem e da mulher. Destacando-se aqui, Kierkegaard realiza, então, uma exegese de Gênesis, pergunta quem é Adão para refletir sobre a existência e passa, então, a analisar a existência, angústia e pecado. O que é a angústia em Kierkegaard? Antes de se responder à pergunta colocada aqui para reflexão, o que é a angústia em Kierkegaard, cabe apresentar algumas considerações. O escrito, o conceito de angústia, busca também denominar as posições psicológicas da liberdade no ser humano diante do pecado. O ser humano é um ser de liberdade, é um ser de decisão. Estados psicológicos ou posições psicológicas da liberdade em face da possibilidade da transgressão à norma de Deus. Citação da obra. Para se refletir sobre essa questão da liberdade, da angústia e do pecado, diz Kierkegaard: ao invés disso, quero afirmar que essa é uma aventura pela qual todos têm de passar, a de aprender a angustiar-se, para que não se venham a perder, nem por jamais terem estado angustiados, nem por afundarem na angústia. Por isso, aquele que aprendeu a angustiar-se corretamente, aprendeu o que há de mais elevado. Para que haja angústia anterior ao pecado, a angústia, compreendo eu,
como possibilidade. O ser humano é um ser de possibilidades. Pode-se colocar, então, a angústia como sinônimo de possibilidade. É necessário aprender, entender o que é ser um ser de possibilidades. É necessário aprender, compreender que somos seres de possibilidades. Assim, o ser humano, ele se angustia corretamente e aprende o que há de mais elevado. O fato que somos seres de liberdade, seres de possibilidades e, portanto, responsáveis por nossas ações. Aquele que não aprendeu que é um ser de possibilidades pode se afundar na angústia, entendo aí, se afundar na má compreensão das suas decisões, se afundar na má compreensão das possibilidades e entender como um peso, como um fardo. Mas a angústia não é um peso, não é um fardo. Kierkegaard não está apresentando no sentido comum, no senso comum da angústia, como tristeza ou possibilidade de tristeza profunda, depressão, não é nesse sentido. A angústia significa possibilidade, sede de possibilidade. Somente o ser humano pode angustiar-se, porque somente o ser humano é um ser de liberdade. Para a teologia judaica, fazendo um paralelo, os anjos, os seres angelicais, eles não têm livre-arbítrio. Eles têm algo próximo ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma expressão que cabe somente ao ser humano. Os seres angelicais, eles têm um grau de liberalidade. Eles podem errar buscando se elevar muito, buscando acertar, se elevando muito. É nesse sentido que eles teriam errado. Portanto, eles não têm livre-arbítrio, mas um grau de liberalidade. Haja visto aqui, os seres angelicais são malaquim, são seres enviados, são mensageiros cumprindo ordens específicas. Feito esse paralelo, voltemos a Kierkegaard. Somente o ser humano pode se angustiar, porque somente o ser humano é um ser de liberdade. Os outros seres vivos, o cachorro, o gato, os outros seres vivos, eles não se angustiam, porque eles não são seres de possibilidade. Eles são seres com instintos animalescos, são almas viventes, mas não têm livre-arbítrio. Não são imago Dei, segundo a teologia cristã. Imago Dei é somente o ser humano, conforme Gênesis 1, 26 a 28. Somente o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, somente o ser humano é um ser de racionalidade, de linguagem, de ação e um ser, pensando especificamente aqui a partir de Kierkegaard, um ser que angustia-se. Partindo agora para o conceito de existência, entendendo que a angústia é o fundamento da existência, observemos uma citação da obra de Kierkegaard. Dado que ele é uma síntese, pode angustiar-se, e quanto mais profundamente se angustia, tanto maior é o ser humano. Então, a existência é uma síntese. O ser humano que aprendeu a se angustiar, ele chega a um estado mais elevado de compreensão da sua existência. Mas observe que a angústia é inerente ao ser humano. A angústia também pode ser compreendida como ação. O ser humano é um ser de angústia e ele também produz a angústia. Ele produz possibilidades. Observando a tessitura da obra O Conceito de Angústia, destacamos que aqui também Kierkegaard utiliza um pseudônimo.
Não se sabe de uma forma em consenso se Kierkegaard usava o pseudônimo para se proteger, haja vista que ele era um crítico social e poderia ali sofrer perseguições do Estado, da Igreja, ou se era um propósito eminentemente poético, literário, mas ele tinha este hábito literário de utilizar pseudônimos. Na obra O Conceito de Angústia, ele apresenta o personagem Vigílios Alfinienses, que significaria sentinela vigilante, a fim de esclarecer as características do pecado e da existência. A partir dessa interface entre literatura, filosofia, psicologia e teologia, ele começa a analisar sobre o que é angústia, o que é existência, dentro da análise da doutrina do pecado original. Portanto, cabe lembrar que a doutrina do pecado original foi criada por Agostinho de Hipona, este teólogo africano, nascido em Tagaste, que se situa no século IV depois de Cristo e no século V depois de Cristo. Agostinho de Hipona pode ser considerado um teólogo patrístico, mas há obras que afirmam que ele é um teólogo medieval. O que podemos destacar é que o Agostinho de Hipona criou a doutrina do pecado original na controvérsia pelagiana. Pelágio, monge britânico do século V, defendeu que o pecado não é hereditário. As pessoas nascem sem pecado e podem passar a pecar ao longo da vida. E Pelágio também defende que uma pessoa pode obedecer a Deus, pois os mandamentos de Deus não são pesados. Se os mandamentos de Deus não podem ser seguidos, Deus seria como um carrasco, segundo Pelágio. Como criaria mandamentos que as pessoas não podem seguir? Então, de acordo com Pelágio, os mandamentos podem ser perfeitamente seguidos e o sacrifício de Jesus Cristo é meramente simbólico. O ser humano por si mesmo pode alcançar a salvação tendo uma vida de acordo com os mandamentos de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Agostinho de Hipona entra nesta controvérsia e destaca o seguinte: há um erro crasso em Pelágio, porque o pecado é sim hereditário. A partir da queda, conforme se destaca na perícope em Gênesis 3, a partir da queda, todos nascem pecadores. É necessário, então, que aconteça a conversão por meio de Deus, sem nenhum mérito humano, para que se equilibre a balança, porque Agostinho de Hipona explica a doutrina do pecado original a partir da analogia da balança. Com a queda, acontece o seguinte na analogia da balança: todos passam a ficar mais inclinados para o mal do que para o bem. Todos nascem com essa balança desequilibrada, mais inclinado para o mal do que para o bem, por causa da queda original e porque o pecado é hereditário. Então, Agostinho de Hipona destaca na sua obra sobre predestinação, 429 depois de Cristo, e outros escritos, Confissões, sua autobiografia, a obra sobre o livre-arbítrio. Ele destaca, então, três aspectos da graça: a graça preveniente, a graça operativa e a graça cooperativa. Na graça preveniente, Deus está preparando a pessoa antes dela ser salva. Já há sinais que a pessoa começa a entender um pouco essas questões do encontro com Deus, mas ainda não teve o encontro com Deus, ainda não teve a conversão. Mas já há uma preparação, sinais.
Na graça operativa, esse segundo aspecto da graça é quando ocorre a conversão do ser humano, totalmente por obra de Deus. A operação da conversão sem mérito nenhum humano. Não há nenhuma cooperação humana, totalmente obra de Deus. E é nesse momento da graça operativa que Deus dá tudo novo para o ser humano, equilibra a balança. Não fica mais inclinada para o mal a partir da conversão. Fica equilibrado a balança. E então acontece a salvação por meio exclusivamente, totalmente de Deus. Depois, na graça cooperativa, o terceiro estágio da graça, é então que o ser humano vai cooperar com Deus na perseverança, continuando a manter a sua santidade, se santificando mais, obedecendo a Deus e perseverando. É somente no estágio da graça cooperativa que há a participação humana, do ser humano cooperando para manter a sua santidade e obedecendo a Deus. Anteriormente, não há nenhuma participação humana, especialmente na graça operativa e na conversão, nenhuma participação humana. Essa é a doutrina da predestinação em Agostinho de Hipona. Para Agostinho de Hipona, existe um teor da predestinação positiva. Deus, antes da fundação do mundo, sem considerar nenhum mérito humano, escolheu as pessoas que ele quis salvar. Portanto, existe esse aspecto da predestinação antes da fundação do mundo, um mistério de Deus, uma escolha que Deus fez. Nesse sentido, se explica a doutrina do pecado original, juntamente a doutrina da graça e a doutrina da predestinação em Agostinho de Hipona. Foi importante ressaltar que é Agostinho de Hipona que cria a doutrina do pecado original. Esse teólogo africano não cria essa doutrina do pecado original. Ele também contribui para a doutrina da Trindade, também contribui para a hermenêutica bíblica, também contribui para se compreender a questão da teologia como disciplina acadêmica. Mas o destaque aqui, fazendo a reflexão com Kierkegaard, é que Agostinho de Hipona quem criou a doutrina do pecado original. Kierkegaard certamente retoma Agostinho de Hipona para refletir e defender que o pecado é hereditário, pois isso é uma visão agostiniana e, é claro, também já está presente ali na teologia paulina. Seguindo com Kierkegaard, ressalta-se o seguinte: a decisão está acima de meu entendimento. Com isso, Kierkegaard está enfatizando que nós somos seres de decisão. A angústia é anterior ao pecado. O presente escrito estabeleceu como sua tarefa tratar o conceito de angústia de um ponto de vista psicológico, de modo a se destacar diante dos olhos o dogma do pecado hereditário. Veja claramente que Kierkegaard está retomando Agostinho de Hipona. Tacitamente tem a ver com o conceito de pecado. Aqui, Kierkegaard não está procurando fazer uma análise exclusivamente dogmática. A tarefa dele é fazer uma interface também com a psicologia, mas também destaca aspectos dogmáticos. Nessa obra, Kierkegaard procura explicar o conceito de psicologia, porque ele está explicando o que é angústia, o que é pecado, a estrutura da existência, o que é o indivíduo em si mesmo, o que é o gênero humano. Portanto, ele também define o que é psicologia. Psicologia é a doutrina do espírito subjetivo. Esse elemento permanente, essa pressuposição disponente, a possibilidade real do pecado
Este é um objeto que interessa não somente a teologia, interessa também a psicologia, a possibilidade real do pecado, o fato que somos seres de angústia, seres de possibilidade. O que pode ocupar a psicologia e aquilo com que ela pode ocupar-se é como o pecado pode surgir e não que ele surge. A questão é qual é a origem do pecado? Por que o pecado surgiu? Isso é tarefa para a psicologia refletir também, porque o pecado é uma possibilidade. Nesse sentido, a reflexão de Kierkegaard é também ética. Há, portanto, na explicação da estrutura da existência, quando Kierkegaard procura entender a estrutura da existência, ele faz uma dialética entre o indivíduo e o gênero humano. Observem a citação. O essencial da existência humana, que o homem é indivíduo e, como tal, ao mesmo tempo, ele mesmo é todo o gênero humano. Vou dar um exemplo numa análise interpretativa feita por mim. Há ações que o indivíduo realiza na sua individualidade, na sua particularidade, que repercutem, que afetam toda a humanidade. Por exemplo, o uso da bomba atômica. Se um indivíduo decidir utilizar a bomba atômica, ele pode afetar toda a humanidade. Um indivíduo que vive uma vida promíscua pode adquirir doenças contagiosas por causa de uma decisão dele, de um conduzir consciente, decidido, que o leve por um conduzir sem pensar nas consequências, a adquirir uma enfermidade contagiosa, que pode passar para a sua descendência. Portanto, é importante observar que as ações do ser humano que ele pratica na sua individualidade podem não somente afetar ele mesmo, como toda a humanidade, ou pelo menos a sua descendência. Isso que Kierkegaard está procurando nos fazer refletir a responsabilidade da existência e das ações humanas, porque o indivíduo é ele mesmo, o homem é ele mesmo, e ao mesmo tempo é todo o gênero humano, de maneira que a humanidade participa inteira do indivíduo. Isso é uma análise ontológica. Se você for observar, fazendo um paralelo com a obra O Ente e a Essência de Tomás de Aquino, no século XIII, você vai analisar ali, na obra O Ente e a Essência, que Tomás de Aquino, quando está observando os seres criados, que são seres compostos de matéria e forma, ele destaca a questão do ser humano. O ser humano é gênero, pertence à humanidade, e o ser humano também é um indivíduo. Isso é uma questão ontológica que o Kierkegaard está colocando aqui. Quem é a existência? O que é o ser humano? Por uma análise ontológica, ele responde: o ser humano é ele mesmo e todo o gênero humano, simultaneamente. Então, observamos que em Tomás de Aquino, ele está refletindo sobre uma questão teontológica, quem é Deus, e ele também responde quem são os seres criados. Tomás de Aquino, na obra O Ente e a Essência, começa do mais fácil, procurando responder o que é o ente. Aí ele diz: o ente é um ser composto de matéria e forma, e ele recebeu a sua essência do ser simples que é Deus. Quem é Deus? Aí, depois de analisar o ente, ele passa para o mais difícil, que é a análise de Deus.
Quem é Deus? Deus é um ser simples, ou seja, não é um ser misturado, não é um ser composto. Deus é um ser indivisível, simples, imaterial, incorpóreo, imutável, eterno. Deus é ato puro. Deus não tem potência, porque potência implica mutabilidade. Potência implica se consumir, se acabar. O ser humano vai se acabando, o ser humano ele envelhece e ela vai se consumindo, vai envelhecendo. É uma expressão forte, mas é uma expressão que explica que Deus é um ser imutável, não se acaba, não se consome, imaterial. Não tem potência, porque potência implica mutabilidade e implica finitude e implica perecimento. E quem são os seres compostos? O que são os seres criados? Seres compostos de matéria e forma, seres compostos de ato e potência, de ato e mutabilidade, potência e mutabilidade. Então, fizemos esse paralelo com Tomás de Aquino para observar que Tomás de Aquino também reflete sobre os seres humanos e que também destaca essa questão ontológica do ser humano na relação com o gênero da humanidade. Voltando aqui para Kierkegaard, na defesa de que essa é uma análise ontológica, vemos que o ser humano é ele mesmo e todo o gênero humano. O indivíduo participa de todo o gênero humano. Analisando a interface entre indivíduo e história, somente o ser humano é um ser de angústia. Somente o ser humano é um ser histórico. Esta é a perfeição do homem vista como Estado. Como paradoxo, é um movimento histórico, devido ao fato de que o ser humano é ele mesmo, o gênero humano, devido ao fato de que o ser humano é um ser de possibilidades. Existe um paradoxo encerrado na sua estrutura por causa das possibilidades e um movimento histórico nele mesmo e no transcorrer da sua narrativa cronológica. Respondendo à pergunta o que é a existência, segundo Kierkegaard, cabe retomar a obra Temor e Tremor, de Kierkegaard, obra de 1843, em que Kierkegaard defende que Abraão é o cavalheiro da fé. Abraão é o maior exemplo da fé. Ele é um modelo da existência. Adão, devido à sua queda, não parece demonstrar. Adão, devido à queda, não parece se demonstrar como um modelo de existência. É claro que a culpabilidade dada a Adão e à mulher, Eva, não é somente a eles. Segundo a teologia cristã, qualquer pessoa no lugar de Adão e Eva teria feito o mesmo. Então, é uma culpabilidade de toda a humanidade. Aqui, quando nós observamos com relação a Abraão, e citando Abraão, pai de multidões, vemos que, segundo Kierkegaard, ele é um modelo de existência, ele é um exemplo de existência elevada. Ele é o cavaleiro da fé. Diz então o texto, vamos observar Gênesis 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque, o filho da promessa. Gênesis 22, versículo 1, primeiramente diz: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão,
E Abraão disse, e ele disse, eis-me aqui. Observe algo importante. Aqui diz tentou, Deus não tenta ninguém. Tá? Isso aqui está sendo colocado como sinônimo de provar. A tentação é produzida pela concupiscência do desejo. O próprio ser humano produz a tentação a si mesmo, pela corrupção dos seus desejos. E também o ser chamado Satanás tenta os seres humanos, pode tentar os seres humanos. Deus não tenta ninguém. Aqui está sendo colocado como sinônimo de provação. Deus prova os seres humanos. A primeira provação na história da humanidade que Deus, perfeitamente bom, provou o ser humano é em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal porque somos seres de escolha. Precisamos ter a possibilidade contrária ao bem, logicamente. Então ali foi a primeira aprovação. Aqui também é uma aprovação. Deus está provando um indivíduo, um ser humano na sua particularidade, a Abraão, para que ele mate seu filho Isaque. E Abraão disse, eis-me aqui. Não questionou o chamado de Deus inicial e também não vai questionar a Deus com a ordem que Deus dá a ele. E disse, Deus diz, versículo 2, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus ainda não tinha especificado qual era a montanha. Abraão não questionou nada, simplesmente obedeceu. Exemplo de fé. Isso parece ser um absurdo, o pedido de Deus? Não é. Deus tem o poder de provar qualquer pessoa e ele é perfeito e bondoso, seus atributos são eternos e absolutos. Ele é infinitamente bom. É a sua soberana vontade provar os seres humanos. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, prontamente obedeceu, sem questionar. E albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Veja bem, Abraão, segundo Kierkegaard, Abraão obedeceu simplesmente por obedecer. Ele não esperava que Deus iria lhe dar alguma recompensa pelo seu ato de obediência. Abraão também não esperava que Deus iria ressuscitar o seu filho, caso ele viesse, o que obviamente ele já tinha entendimento e já caminhava para matar o seu filho Isaque, sem esperar nenhum benefício ou vantagem de Deus, sem esperar que Deus ressuscitasse o seu filho, não esperava que Deus lhe daria alguma recompensa pelo seu ato de obediência, não esperava nenhuma recompensa de Deus. Ele obedeceu simplesmente porque ele almejou obedecer, decidiu obedecer Deus por amor a Deus. Por isso ele é cavalheiro da fé. Por isso que ele é modelo de existência. E o seu filho chegou até a perguntar sobre quem seria aquele que seria imolado no holocausto. Isaque pergunta. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, nessa caminhada para uma das montanhas onde ocorreria o holocausto. E disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, obedecendo a Deus, não diria que seria Isaque, porque a ordem foi dada a Abraão, não se foi dada a ordem que ele deveria dizer quem seria o cordeiro. E disse Abraão para Isaque,
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Leitura de Gênesis 22, versículos 7 e 8. Veja a fidelidade de Abraão para com Deus. Então, em Temor e Tremor, Kierkegaard faz uma análise de Gênesis, especificamente aqui desse contexto de Gênesis 22, analisando sobre Abraão. Kierkegaard também explica sobre o que é a existência. Ele destaca que há 3 estágios da existência: o estágio estético, o que Abraão poderia ter feito? O estágio estético é o estágio do prazer, da questão da sensibilidade, dos sentidos, diria, numa expressão nietzschiana dionisíaca, viver os prazeres, e aquela expressão muito conhecida, carpe diem, mas que na verdade não tem esse sentido. Carpe diem é aproveitar o dia, aproveitar a vida, não no sentido só de prazeres. Um senso comum é usado para se referir a aproveitar com prazeres. O estágio estético é aproveitar a vida, viver a existência nessa ótica dos sentidos, da satisfação dos sentidos e dos prazeres. Abraão poderia ter dito a Deus, poderia ter fugido, não obedecido a Deus, satisfazendo o seu ego e os seus prazeres. Estágio ético. Abraão poderia ter seguido o seguinte estágio da existência, que é o estágio das leis humanas, das normas humanas, da moral, dos costumes de uma época, de um grupo, porque moral significa um conjunto de costumes de uma época, de um determinado grupo, numa determinada época, costumes aceitos, costumes aprovados. Ele poderia ter seguido o estágio estético ou o estágio ético da existência, dizer o seguinte: não cumprirei a ordem de Deus, porque não matarei o meu filho. Cumprirei a norma humana. A norma humana entende que o pai tem que morrer primeiro que o filho e que não se deve sacrificar o filho. Trazendo aqui hipóteses do que poderia ser feito no estágio ético, cumprindo a lei humana. Dizer não a Deus, não matarei meu filho Isaque. Ou seguindo o que a sociedade diria. Como assim matar o próprio filho? Ele poderia ter seguido o estágio ético, mas não. Abraão, como modelo de existência, obedecer por obedecer, seguiu o estágio mais elevado da existência, segundo Kierkegaard. Qual é o estágio mais elevado da existência? O estágio religioso. É o estágio máximo da existência. É onde uma pessoa alcança, de fato, o sentido da vida. Enquanto uma pessoa segue o estágio estético, somente prazeres, pauta a sua vida somente satisfazer prazeres, não é o sentido da vida. Enquanto a pessoa segue o estágio ético, somente obedecendo questões sociais, moral, normas, leis humanas, ainda não é o sentido da vida. Uma pessoa, para alcançar o sentido da vida, tem que seguir o estágio religioso. É claro que alguém na sociedade deve seguir o estágio ético, cumprir as normas, cumprir as leis, obviamente. Mas aqui na situação de Abraão, ele precisou escolher. Há momentos que Deus pode fazer alguém escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. Há momentos que a lei dos homens não está de acordo com a lei de Deus.
Nesse sentido, o ser humano que segue as Escrituras Sagradas, ele deve entender que a lei de Deus está acima da lei dos homens. Então, o estágio religioso é onde há o sentido da vida. O que significa o estágio religioso? Obedecer a Deus. Por isso, Abraão é o exemplo de existência, é o cavaleiro da fé, porque ele obedeceu por obedecer, alcançando o sentido da vida, alcançando o estágio máximo da existência. Então, observamos a obra O Conceito de Angústia, observamos algumas explicações à luz da teologia cristã, Agostinho de Hipona, também fizemos um paralelo sobre a questão do ser humano em Tomás de Aquino, na obra O Ente e a Essência, e analisamos o que é angústia segundo Kierkegaard, o que é existência, na obra O Conceito de Angústia e na obra Temor e Tremor, estágios da existência e Abraão como modelo de existência. Resumindo, o que é a angústia? Possibilidade. Ela é anterior ao pecado. O ser humano é um ser de possibilidades e ele precisa entender isso. O que é a existência? A existência é síntese. A estrutura da existência abrange a angústia como inerente à existência. A existência tem estágios. Aquele que está no estágio religioso, que entende e segue o estágio religioso, alcançou o estágio máximo da existência. Também se destacou que em Kierkegaard o pecado é hereditário. Finalizando, Adão, segundo Kierkegaard, é o primeiro homem, ele é ao mesmo tempo ele mesmo e o gênero humano. Adão explica o gênero humano e vice-versa. O gênero humano também explica Adão. A pecaminosidade é introduzida pelo pecado a partir do momento que Adão decide pecar e realiza o pecado, passa então a ter a pecaminosidade, que é a prática do pecado. Há que dizer que, com o primeiro pecado, a pecaminosidade penetrou em Adão, a prática do pecado. Antes de Adão transgredir a norma, de tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não havia pecaminosidade, porque pecaminosidade é prática do pecado. Segundo Kierkegaard, no mesmo instante em que se realiza o primeiro pecado e a pecaminosidade penetra em Adão e em todo o gênero humano, no mesmo instante começa a história do gênero humano, porque junto com a pecaminosidade foi posta a sexualidade, e isso faz parte da história do gênero humano, começando a partir daí. Portanto, o pecado, segundo Kierkegaard, é também hereditário. Para uma análise, na próxima aula, continuaremos sobre a doutrina do pecado original, observando o conceito de angústia em Kierkegaard, temor e tremor também, e continuando a fazer um paralelo com Agostinho de Hipona. Para uma análise, propõe uma atividade optativa e aqueles que realizarem essa atividade comentem aí nos comentários do vídeo no canal Eruditos. A atividade optativa é: por favor, analise Isaías 45:7 e também faça uma análise sobre Gênesis 2:17. A pergunta para análise é: Deus criou o mal? O que significa mal? Privatio boni, a ausência de bem, segundo Agostinho de Hipona? Você concorda com isto que Agostinho de Hipona defende? Ou o mal
é uma possibilidade contrária ao bem. Analise então essa questão do mal, pois continuaremos com o conceito de angústia de Kierkegaard e fazendo uma análise da doutrina do pecado original a partir de Agostinho de Hipona também. Para finalizar, lembremos que a angústia significa possibilidade e Kierkegaard defende e destaca o seguinte: a angústia é a realidade da liberdade como possibilidade antes da possibilidade. Muito obrigada a todos. Por favor, curta e comente aqui na aula do canal Eruditos sobre Soren Kierkegaard.